Olá, pessoal! Vamos retomar nossas aulas do módulo 4. Agora nós vamos falar sobre distribuição normal. E para recapitular, aqui eu trago, então, o que é uma função densidade de probabilidade. Lembrando que agora nós estamos falando de variáveis aleatórias contínuas. E aí a função densidade seria essa função que descreve o comportamento da variável e que a área abaixo dela nós conseguimos obter probabilidades, igual nós vimos no vídeo anterior. Então, um outro exemplo aqui de distribuição de mortalidade infantil, a gente pode ver que tem um pico aqui no início e depois decai. Aqui, distribuição do número de insetos em parcelas experimentais. O que nós podemos ver? Que uma até 3 parcelas tem uma probabilidade maior de acontecer do que 4, 5 ou 6 parcelas. Então, a curva nos dá uma noção de probabilidade pensando nessa área abaixo da curva. E aí começa a aparecer alguns padrões de distribuição de probabilidade. Aqui nós temos só o histograma, mas podemos observar aqui a distribuição do peso de 100 recém-nascidos. O que fica evidente aqui? Que em torno de 3.000 gramas, vou pegar a canetinha aqui para facilitar. Aqui, ó. Em torno aqui, ó, de 3.000 gramas, que é um peso de um recém-nascido, um peso até usual para um recém-nascido, o que a gente nota? Que tem uma frequência maior em torno desse peso. Há bebês mais pesados e há bebês mais leves, porém, a grande maioria deles está aqui, ó, situado em torno de 3.000 gramas. Isso contabilizando 100 recém-nascidos. E aqui, se nós pegarmos o peso de 5.000 recém-nascidos, a gente observa o mesmo padrão. Então, aqui eu tenho de novo as 3.000 gramas, e aí noto que tem uma probabilidade, uma incidência, aqui pensando em frequência, uma incidência maior de bebês com esse peso. Há bebês mais leves, há bebês mais pesados, a gente pode ver aqui, mas a maioria deles está aqui em torno de 3.000 gramas, ou seja, 3 quilos. Esse comportamento aqui, nós poderíamos imaginar uma curva aqui, ó, uma curva com um pico aqui em cima e depois essa curva decai. Então, essa seria a carinha da nossa função densidade de probabilidade, acompanhando o comportamento desse histograma que está aqui atrás, esse gráfico de barras, ok? E aí, de todas as distribuições que nós poderíamos falar para variável aleatória contínua, assim como para variável aleatória discreta, nós falamos da uniforme, da Bernoulli, seguida da binomial e da Poisson. Para distribuições, para variáveis aleatórias contínuas, há várias distribuições. Também existe a uniforme contínua, a exponencial, a logística, existem várias outras, mas dentre todas elas nós vamos falar apenas da distribuição normal de probabilidade, que tem exatamente esse aspecto aqui. Meu desenho ficou horroroso, mas essa é a característica dessa função. A gente já vê ela com mais detalhes. Então, de todas elas, e por que nós só vamos falar delas se existem várias outras? Então, aqui eu tenho uma simulação de um processo de contagem. O processo de contagem é uma variável discreta, mas acompanhe aqui o raciocínio. Eu tenho uma escolha aleatória de números de 1 a 5 e vamos supor que eu vou sortear 5 vezes. Tem lá uma caixinha com bolas de 1 a 5. Vou fazer sorteio 5 vezes. E aí faço esse sorteio. Então, saiu o número 1, o número 4, o número 4 de novo, o 2 e o 1. Era um sorteio em que eu olhava o número e devolvia na caixinha de novo, ok? E aí, fazendo um gráfico de frequência, a gente vê aqui, ó, o número 1 saiu 2 vezes, o número 2 saiu uma vez e o número 4 saiu 2 vezes. Essa linha aqui é a média dos números, essa linha vermelha. Seria a média aqui, se eu fizesse a média entre 1, 4, 4, 2 e 1, a média desses números ficaria exatamente aqui, ó, quase 2,5, onde está essa linha vermelha aqui, tá? Então, essa é a média. Isso sorteando apenas 5 bolinhas. Agora, se nós sorteássemos 10 bolinhas, de novo, os numerados de 1 a 5, mas eu fizesse esse sorteio 10 vezes. O que ia acontecer aqui? A gente vê que o 1 saiu 4 vezes, o 2 saiu 4 vezes também, o 3 saiu uma vez e o 4 uma vez. E, de novo, aqui nessa reta vermelha aqui, é a média entre esses números. 1, 1, 2,
2, 2, 3 e 4, ok? E aí, se nós fizéssemos isso 30 vezes, de novo, aqui tem uma quantidade de 1, de 2, de 3 e de 4. O que a gente começa a observar? Que começa a ter uma concentração de valores em torno da média. De novo, essa linha vermelha aqui é a média, essa linha vermelha aqui. E aí nós começamos a ter uma concentração em torno da média. Isso que nós estamos falando num contexto bem limitado de bolas só numeradas de 1 a 5. Então, com 30 vezes, sorteando isso em 30 amostras, eu já vejo essa concentração em torno da média. E se eu aumentar muito a minha amostra, olha o que acontece. Então, aqui, ó, eu tenho, no caso de fazer esse sorteio 100 vezes, ó o que está acontecendo. Eu já tenho uma concentração muito maior em torno da média, no caso de 1000 amostras e no caso de 10.000 amostras. Então, aqui, 10.000, 1.000, e aí nós passamos até essa concentração em torno da média. Não seria absurdo pensar aqui, ó, como se uma curva desse jeito estivesse passando por esses dados, ó. Não seria tão absurdo imaginar isso. E aí, o que isso quer dizer? Por que a gente escolhe a distribuição normal? Porque mesmo que a gente pegue em contexto bem restrito, quando nós aumentamos o tamanho da nossa amostra, isso tende para uma distribuição normal. Existe na estatística um teorema chamado teorema do limite central, que diz que tudo em média converge para uma distribuição normal de probabilidades. Por isso que nós vamos usar somente ela, ok? Aqui eu faço a mesma simulação, só que com uma variável contínua. A distribuição normal ela foi desenvolvida por uma variável contínua. Então, nós olhamos que é muito mais fácil chegar nesse aspecto de distribuição normal com bem menos amostras. Então, aqui eu tenho a distribuição normal com 5 amostras, é uma variável contínua, e aí nós podemos já observar aqui ó, essa concentração em torno da média, que é a nossa linha vermelha. Claro que tem aqui uma quantidade fora, aqui também, né? Tô forçando um pouco a barra aqui, mas a gente já vê que o pico maior tá acontecendo aqui exatamente onde está a nossa média. Que é a média, essa simulação foi feita com uma variável que tem média 5 e desvio padrão igual a 1, ok? Então, por isso que a média sempre vai estar em torno aqui. A simulação, ela procura valores próximos desses parâmetros que foram definidos aqui, média 5 e variância e desvio padrão 1. Aqui, ó, para 30 amostras, nós já vemos que esse comportamento aqui já está bem mais reforçado. Ainda tem umas fugas aqui, uns espacinhos sobrando aqui. Meu desenho também não tá um dos melhores, mas a gente já vê esse comportamento. E aí, aqui, quando eu aumento a minha amostra para 100... Deixa eu tirar o fone daqui. Aqui, ó, para 100, 1.000 ou 10.000, nós já passamos a ter exatamente aquele comportamento de distribuição normal, tá? Bem certinho aqui. Ainda tô sofrendo com a canetinha aqui da mesa digitalizadora. Aqui. Ok? Então, esse padrão, ele acontece com muita frequência no nosso dia a dia, por isso que nós vamos utilizar a distribuição normal. Mas como que essa distribuição normal é construída? Então, ela é construída por uma variável aleatória x. X pertence aos números reais, e x vai de menos infinito até mais infinito. Então, essa é a característica da nossa variável aleatória x, uma variável contínua. E aí, a curva que faz essa... Aqui nós temos 3 curvas, tá? Vamos olhar só a vermelha aqui primeiro. Essa curva em vermelho aqui, ela é construída baseado numa equação, numa função. Que função é essa? É exatamente essa que está aqui, ó. Essa função descreve ela. De forma geral, 1 sobre 2π sigma 2, exponencial de x menos mi ao quadrado, dividido por 2 sigma 2. E lembra que sigma 2, para nós, é a variância que nós vimos lá no módulo 1? Então, ele aparece aqui de novo. Sigma 2 é a variância e esse mi é a nossa média. Isso tudo, esses dois aqui, no contexto
populacional. Então, sigma 2 é a minha variância populacional e mi é a minha média populacional. Okay? Então, essa distribuição normal, ela depende desses dois parâmetros. A média, olha, a média entra aqui, ó. Aqui, ó, média, aqui, variância e aqui, variância. Do que mais depende? Depende do x, do valor da variável aleatória. O restante é constante aqui. 1 é constante, 2π é constante, exponencial é a função, 2 é constante, eleva ao quadrado. Então, tendo a variável aleatória, a média e a variância dela, nós conseguimos construir essa curva aqui. Agora, olhando para o gráfico, comparar as três curvas, então essa curva em vermelho, ela tem média 90 e variância 64. Então, a média é exatamente o pico da curva. Se a gente descer aqui, ó, um pontilhado, nós vamos ver que o pico dessa curva é exatamente aqui, o 90. E o desvio padrão, a variância, desculpa, que está aqui do lado, esse valor aqui, ó, é variância. Se a variância é 64, logo, o desvio padrão é 8. Lembra que o desvio padrão é a raiz da variância? O que isso quer nos dizer? Quanto maior ou menor o desvio padrão, vai ser maior ou menor a abertura dessa curva. A em vermelho tem média 90 com variância 64. A verde, que é essa daqui, que é mais achatada, ela tem média 100. Então, aqui o pico dela está na média, que é 100. E ela tem uma variância maior, ó, 225. Por isso que ela é mais aberta. Então, se a gente pensar assim, quando a variância é menor, a nossa curva é mais fechadinha. Quando a variância é maior, a nossa curva é mais aberta. Por que isso acontece? Quando nossa variância é pequena, os nossos dados eles estão mais concentrados aqui em torno da média. Os nossos dados ficam mais perto da média. Por isso que essa curva é mais fechada. Quando nós pensamos numa variância maior, os nossos dados estão mais longe da média, ó. Pense aqui na curva verde, ó. Por isso que ela tem essa abertura maior. Então, ela pode ser mais achatada se a variância é maior e mais fechadinha, mais alongada, digamos assim, se a variância é menor, ok? Vamos falar mais dela, só vou mudar de slide aqui. Essa distribuição também é chamada de distribuição normal ou distribuição gaussiana, porque foi Gauss um dos primeiros a escrever ela. Teve um outro pesquisador que quase que na mesma época chegou nos mesmos resultados dessa equação que Gauss e publicou também, eu não vou lembrar o nome dele, a gente tem muito mais o hábito de chamar de curva gaussiana. De Moivre, eu acho que é o sobrenome dele. E aí eles chegaram em resultados parecidos, então essa curva deveria levar o nome dos dois, ok? Então aqui tá de novo a nossa equação, a única diferença é que no outro está escrito ESP, exponencial, e aqui tá o Ezinho, mas é a mesma ideia, tá? Só um detalhe importante, aqui ó é sigma 2, tá? Faltou um quadradinho aqui, vou tentar pôr, aqui ó, sigma ao quadrado. Essa é a função, tá? Então, é essa função que faz aquela curva em formato de sino. Ela também pode ser chamada de curva de sino. Qual que é a principal característica dela? Que sempre o pico dessa curva aqui vai ser na média populacional. E essa abertura aqui, ó, mais aberta ou mais fechada, vai depender da variância. Okay? E aí, a notação que nós usamos é essa daqui, ó. X possui distribuição normal com média μ e variância sigma 2. X possui distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Essa é a notação que nós temos. E aí, vamos pensar no seguinte, relacionando com a ideia do vídeo anterior. Toda vez que nós queremos saber probabilidade, a gente calcula a integral para saber a área abaixo da curva, né? Então, imagine aqui, ó, que eu tenho uma distribuição normal. Vou fazer um outro desenho aqui, ó. Distribuição normal, com a média aqui, vou pegar o exemplo anterior lá, com a média aqui em 90, e o desvio padrão, ou a variância, vou chamar de variância, igual a 64, igual tá lá, média igual a 90
e o desvio padrão igual a 64. Essa é a minha curva. Aí eu quero saber a probabilidade da minha variável aleatória x estar entre 80 e 100. Então, eu quero saber, vamos imaginar que o 80 está aqui, ó. 80 e o 100 está aqui. Esse aqui é meu eixo x, então os valores da variável aleatória tá aqui. Então, eu quero saber exatamente essa área aqui, ó. Essa área toda aqui. Dentro desse pontilhado entre 80 e 100. Quero saber essa área. Como que a gente faria? Então, seria a integral de 80 até 100 da minha f de x dx. Foi assim que nós aprendemos lá no vídeo anterior. Então, toda vez que eu quero saber probabilidade, eu calculo a área abaixo da curva, e para calcular a área abaixo da curva, eu uso uma integral. Ok. Só que agora essa f de x, ela é muito complicada. Ela é essa função aqui, ó. Essa função aqui. Então, não é simples integrar uma exponencial aqui. A gente, com algo bem mais simples, a gente já sofre para fazer. Imagina ficar fazendo a integral desse trambolhão aqui. Então, para que isso fosse resolvido, para que a gente pudesse calcular, ter esses valores de probabilidade, já que essa é uma função que aparece muito no nosso dia a dia, a solução que os pesquisadores encontraram foi a seguinte: desenvolver, padronizar uma curva. Então, essa curva que está desenhada aqui, a gente chama de distribuição normal padrão. E aí vocês podem notar aqui, inclusive, que eu não estou mais chamando ela de x, eu estou chamando ela de z. Então, z é a variável que está aqui, ela possui média 0 e variância igual a 1. Então, eles fizeram essa distribuição centrada no zero. Então, vou tentar fazer aqui o pontilhado, ó. A média dela é no zero. E a variância dela é exatamente 1. Ah, mas por que eles fizeram isso? Reescrevendo essa equação, substituindo σ2 igual a 1 e μ igual a 0, a equação fica muito mais simples, ó, já diminuiu bem. Então, fica aqui z ao quadrado dividido por 2, exponencial, né, de menos z ao quadrado dividido por 2, que multiplica 1 sobre raiz de 2π. Então, essa função aqui desenha exatamente essa curva aqui, com essa característica centrada no zero. E por que eles fizeram isso? Para que eles pudessem agora calcular todos os valores possíveis da integral para essa função padrão aqui e construir uma tabela. Então, existe uma tabela que nos traz todos os valores possíveis para integrais aqui. Então, já fizeram esse cálculo, já tabularam, e nós só consultamos a tabela para não ter que ficar fazendo a integral, ok? Então, antes de eu mostrar a tabela para vocês, vamos só falar algumas propriedades que tem nessa curva aqui. Vou falar da normal padrão, mas qualquer distribuição normal tem as mesmas propriedades. Então, aqui a primeira. A área total dessa figura é igual a 1. Por quê? Porque ela é uma função densidade de probabilidade. E lembra que sempre, para ser uma função densidade de probabilidade, nós tínhamos duas propriedades. Uma delas era que a integral de menos infinito até mais infinito da f de x fosse igual a 1. Isso garante que a área da figura seja exatamente 1. Então, se eu pegar toda a área aqui, ó, não vou pintar para não riscar muito, mas se eu pegar toda essa área aqui, todinha, desde lá de menos infinito até mais infinito, a gente vê que ela, e fizesse a integral, daria exatamente 1. Outra coisa, segunda propriedade. Metade da curva, a partir do zero, corresponde a 50% da área. Então, o que isso quer dizer? Deixa eu pegar aqui, vou fazer esse tracejado aqui do zero. Deixa eu tentar fazer aqui. Um tracejado aqui. Super reto, né? Escrevendo por linhas tortas. Então, aqui esse tracejado até o zero aqui, ó, que é a média, chegou. Então, desse lado da curva eu tenho 50%,
e desse lado da curva eu também tenho 50%, ou 0,5 e 0,5. De tal forma que se eu somar essa área aqui, que vale 0,5, com essa outra área que vale 0,5, eu tenho exatamente 1, que é a primeira propriedade. Outra coisa, existe uma simetria em torno dessa... Imagine uma reta aqui, apesar de estar extremamente torto, mas imagine uma reta passando aqui. Tudo que acontece desse lado do gráfico é igual ao que acontece desse lado do gráfico aqui. Então, existe essa simetria em relação a esse eixo central aqui. Eu disse para vocês que eles construíram a tabela para todos os valores de integral possível, mas a gente olha que aqui, ó, chegando perto do 4 aqui, praticamente ela toca o eixo x. Se a gente imaginar o eixo x passando aqui, essa curva, ela é uma assíntota, ela nunca encontra o eixo x, mas ela chega muito próximo, tá? Então, calcular essa área aqui, não tinha aqui os valores de x, apesar dele poder valer lá de menos infinito a mais infinito, a gente vê que o intervalo não é tão grande. Vai aqui, ó, de menos 4 a 4 positivo aproximadamente, ok? Então, falando da tabela em si, tá bem pequenininho aqui, mas é só para entender a ideia, tá? Não precisa enxergar os valores da tabela nesse momento. Então, o que essa tabela nos traz? Ela traz os valores de probabilidade para essa função aqui chamada normal padrão. Também chamada de normal reduzida, tabela Z, esses nomes vocês vão encontrar para essa tabela aqui. E como que a gente calcula? Então, uma coisa importante é olhar esse desenho que está aqui, ó. E já rabisquei tudo, vou fazer ele aqui. O que ele nos diz? Vou fazer ele maior aqui, ó, para conseguir explicar o que tem lá. Então, aqui eu tenho o zero, né, que tá bem no meio da curva. E aí, vamos imaginar que aqui é meu valor Z, o valor que eu quero calcular a probabilidade. Vou chamar de ZI. O que ela quer me dizer aqui, ó? Que a probabilidade de estar entre 0 até esse valor ZIzinho aqui, que eu desenhei ali, ou seja, essa área aqui, ó, é dada pela tabela. Por isso que aqui, ó, tem um pezinho de probabilidade. Então, essa probabilidade vai ser essa área aqui, tá? E como que nós vamos encontrar isso olhando nessa tabela? Eu vou mostrar a tabela depois um pouquinho maior e nós calculamos um valor. Mas como que ela é construída? Aqui eu tenho todos os valores possíveis de Z. Aqui a primeira casa decimal depois da vírgula e aqui os valores da segunda casa decimal depois da vírgula. Então vamos imaginar que eu quero Z, que o meu Z que eu estou procurando é igual a 1,21, onde vai estar esse número na tabela? Eu venho aqui na coluna 1, deixa eu pegar outra ferramenta aqui que tenha uma reta, para eu conseguir mostrar para vocês. Vou pegar aqui esse amarelo. Aqui, ó. Eu venho aqui no 1,2, que tá aqui. Ai, risquei bem em cima. Deixa eu fazer de novo. Vou fazer assim. Venho aqui, ó, no 1,2, que tá aqui, nessa linha. E qual que é a próxima casa decimal? Eu quero 1,21. Então, minha próxima casa decimal, a minha segunda casa decimal, é o 1. Então, eu vou olhar nessa coluna aqui. E aí, juntando essas duas informações, então, pegando aqui, ó, juntando essa informação com essa aqui, ó, nós temos exatamente esse número aqui. Vocês não devem estar enxergando, mas esse número que tá ali é o 0. Deixa eu tirar agora daqui. Como que eu faço isso? Aqui. É o 0,3869. Então, vamos imaginar que aqui, ó, fosse aquele número ali, 1,21. Então, essa área aqui dentro, vai ser exatamente 0,3869. Então, ao invés da gente fazer qual seria a integral de 0 até 1,21 da f de z dz, blá, 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 a gente só faz
encontra esse valor lá naquela tabela, ok? Então, vamos ver mais um exemplo aqui. Vou fazer vários exemplos sobre isso até vocês acostumarem, tá? Olhar na tabela. Aqui tá mais detalhado para vocês enxergarem, não ficar tão minúsculo. Então, ali eu tenho a probabilidade, que tá aqui dentro, ó. Essa área aqui é a área de probabilidade, que vai de um valor do 0 até o z que nós queremos. Então, o valor z que nós queremos. Por exemplo, a probabilidade do z estar entre 0 e 0,42. Se esse tamanho aqui até o 0,42. Como que eu faço? Eu venho aqui no 0,42 e olho o valor que está aqui. Então, essa área é correspondente a 0,1628. Ok? Essa tabela vai estar disponível para vocês lá no mural da disciplina, para vocês consultarem os valores, tá? Para fazer os exercícios. Continuando, próximo slide. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Com auxílio da tabela normal padrão, encontre os valores de probabilidade. Então, como eu recomendo que vocês resolvam esse tipo de exercício? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou trocar a cor dessa caneta para ver se fica um pouco mais interessante para escrever aqui. A letra não vai mudar, tá? Só vai mudar a cor. A probabilidade de z estar entre 0 e 165. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu recomendo que vocês façam o desenho dessa curva. Então, curva de distribuição normal, sempre tem essa carinha. Ela é sempre simétrica em relação ao eixo, mas eu nunca consigo desenhar igual. Tá? Então, aqui vamos supor que aqui tá o 0. E aí, o 165 tá aqui assim, ó. Sempre desenhe para a gente entender qual é a área que nós estamos calculando. Então, eu quero saber exatamente essa área aqui, ó, de estar entre o 0 e 165, essa área pintadinha aqui. E a tabela nos dá exatamente o valor do 0 até onde queremos. Então, eu vou voltar lá na tabela e procurar qual que é o valor de z correspondente a 165. Então, eu vou ter que sair aqui da apresentação. Deixa eu sair aqui e eu vou abrir o PDF, que aí é mais fácil pra gente consultar, ok? Então, vou abrir aqui o PDF, tá aqui a minha tabela. E agora eu quero saber o 165. Então, olhando aqui, vou pegar aqui, ó, 16, a primeira casa é 6, e o 05 tá ali, ó. Então, esse aqui tá aqui, e o 05 tá exatamente aqui, ó. Então, 16 com mais 005, 165. Qual é o valor correspondente que nós temos aqui? Esse valor aqui, ó. 04505. Então, isso quer dizer que o quê? Que o valor de 0 até 165, aquela área é 04505. Então, vou voltar lá no meu slide. Deixa eu fechar aqui, ó, 04505. Guardem esse número. Vou voltar aqui. Isso indica que essa área aqui... Ai, sério que eu vou ter que fazer isso toda vez? Sim. Aqui. Essa área aqui é 0,4505. Então, a probabilidade do z estar entre 0 e 165, que é exatamente essa área que nós pintamos, ela dá 0,4505, que é igual a 45,05%. E aí, nós transformamos o nosso problema de calcular a integral num problema de procurar na tabela, num problema de área, né? Definir a área aqui e encontrar o valor na tabela. Vamos fazer o próximo. Agora eu quero saber a probabilidade do z ser maior que 165. Então, vamos desenhar aqui a curva normal. Vamos pôr o 0 aqui, que é o nosso eixo. Então, o 0 tá aqui. E aí, 165 vai estar aqui de novo. 1,65. O z, que é nosso eixo, que tá aqui, né? O z ser maior que 165 seria essa área aqui, ó, pequenininha aqui. Toda essa área pra cá. Isso aqui é z ser maior que 165. Tá, mas a tabela sempre vai nos dar esse intervalo aqui, ó, do 0 até onde nós queremos. Isso pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo, já que essa curva é simétrica, ok?
Então, essa área aqui, essa área que agora está em branco, nós acabamos de ver que ela é 0,4505. Tá, mas ainda não responde minha pergunta, porque eu não quero essa área em branco, eu quero essa área pintadinha aqui. Então, como que eu vou descobrir? Uma propriedade importante é que essa curva aqui, ela tem área 1. Se ela tem área 1 e ela é simétrica, nós sabemos que metade dela, então a metade dessa curva aqui, tem exatamente 0,5. Logo, a probabilidade do z ser maior que 1,65 vai ser o quê? Vai ser esse tamanho todo aqui, todo esse lado da curva, que equivale a 0,5, menos essa parte em branco aqui, ó. Aqui, se a metade vale 0,5 e eu retiro essa parte em branco, vai sobrar quem? Vai sobrar essa área pintada. Então, menos a área em branco, que nós sabemos que é 0,4505. E aí, fazendo essa conta, vou fazer aqui na calculadora, 0,5 menos 0,4505 dá exatamente aqui 0,0495. Em porcentagem fica 4,95%. E de fato a gente observa que é uma área bem pequena, né? Então a chance de estar aqui nessa área pintada realmente é bem pequena, só de 4,95%. Então é importante desenhar a área que nós estamos procurando, porque isso facilita na hora de fazer o cálculo. Então vamos para o exemplo, o exemplo 1 ainda, mas a alternativa C. A probabilidade do z ser menor que 1,65. Então, de novo, desenho a curva, aqui está meu eixo Z, aqui está o 0, que é no pico da curva, e 1,65 está aqui. Eu quero saber a probabilidade dele ser menor, então vai ser toda essa área aqui, junto com toda essa área aqui, porque esse lado aqui também é menor. Se eu quero saber menor, vai ser todo esse outro lado aqui inteiro também. E aí, como que a gente vai fazer? Então, vai ser exatamente essa área aqui, ó, que nós já calculamos anteriormente, essa área. E quanto dá essa área? Exatamente 0,4505. Nossa, tem horas que a minha letra tá piorando. E esse lado inteiro aqui, ó, da curva, ele vale quanto? Vale 0,5. Mas não tá no negativo, por que é 0,5 positivo? Porque a gente tá falando em área. A área sempre vai ser positiva. Então, essa área toda aqui, ó, essa metade do gráfico aqui pra cá, tudo isso aqui, até lá o finalzinho dele, vai valer 0,5, ok? E aí, mais esse pedacinho daqui. Então, somando essas duas coisas, nós temos 0,5 mais 0,4505, que dá 0,95. 0,5 ou 95,05%. Ok? Então, essa seria a probabilidade do z ser menor que 1,65. Agora, continuando aqui o nosso exemplo, alternativa D, eu quero saber qual a probabilidade do z estar entre menos 1 e 1 positivo. Então, de novo, eu vou fazer o desenho. Sempre comece com o desenho da curva. Então, tá aqui minha variável z. E aqui tá o eixo, o 0, né? O ponto mais alto da curva. E eu quero saber a área aqui, ó, de 1 até menos 1. Tentar por... É para ser simétrico, tá? Não consegui fazer. Então, o que eu quero saber? Toda essa área aqui, ó. Esse pedaço junto com esse pedaço aqui. É essa área que nós queremos descobrir. Então, eu tenho que ir lá na tabela, a tabela nos dá sempre o valor de 0 até onde a gente quer. É isso que aquela tabela traz. Então, eu vou lá e vou procurar qual que é o valor de 0 até 1, ok? Então, vou sair novamente aqui da apresentação.
Essa parte é um pouco chata de ficar saindo daqui. Vou olhar aqui na minha tabela. E eu já tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O Z igual a 1. Ó, 1, a próxima casa decimal é 0 também. Então, vai ser exatamente esse valor aqui, ó. 0,3413. Então, voltando lá para o nosso cálculo. 0,3413. Guardem esse número. Vamos fazer aqui. Então, esse tamanho aqui, do 0 até 1, é 0,3413. E do 0 até menos 1? A tabela só traz valores positivos. Por quê? Como ela é simétrica, do 0 até 1 é igual aqui do 0 até o menos 1. É o mesmo tamanho. Então, mesmo que o sinal seja diferente, a área é a mesma. Então, esse tamanho aqui também é 0,3413. Então, a probabilidade de estar de menos 1 até 1 é a soma dessas duas áreas aqui. Então, vai ser o 0,3413 mais 0,3413, que vai dar 0,6826, ou seja, 68,26%. Então, a probabilidade, se eu fizesse um sorteio aqui, a chance de cair dentro desse intervalo de menos 1 até 1 é exatamente 68,26%. Então, continuando, mais um exemplo. Qual a probabilidade do Z estar entre menos 1 e 0,81? Agora já não é simétrico, então vamos fazer aqui. De novo, desenha a curva. Minha variável Z. Meu eixo aqui central é o 0. E aí o menos 1 tá aqui. Vou pôr menos 1 aqui. E vamos supor que o 0,81 tá aqui, ó, um pouquinho mais perto. Então, de novo, se tá entre menos 1 e 0,81, é essa área inteira aqui. Essa área com essa área. Só de falar essa área com a outra área, a gente já sabe que vai ter que juntar as duas, né? Então, basta descobrir qual que é esse valor. A gente já viu no exercício anterior que esse tamanho aqui, ó, de 0 até menos 1, é 0,3413. Agora, só falta descobrir esse tamanho aqui, ó, do 0 até o 0,81. Então, vamos lá na tabela de novo. Saindo aqui. Manter. Venho aqui. 0,81 é o valor que nós estamos procurando. Então, eu vou aqui no 0,8, Z0,8, e a próxima casa decimal é 0,1, né? Então, venho aqui, 0,8 junto com a coluna do 0,1 e me dá exatamente esse número aqui, ó. 0,2910. Treinem bastante como olhar na tabela, tá? Esses exercícios têm esse propósito. 0,2910. Então, vou fechar aqui, voltar aqui para a apresentação, projetar, pegar minha caneta, mudar a cor e torcer para não esquecer o número. Então, aqui é 0,2910. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas áreas. Então, a probabilidade de estar entre menos 1 e 0,81 vai ser o 0,3413 mais 0,2910. Fazendo essa conta aqui na calculadora para agilizar, 0,3413 com mais 0,2910 dá exatamente... Cadê? Vou colocar aqui. 0,6323, que é igual a 63,23%. Ok? Beleza. Próximo é a probabilidade de Z estar entre 1 positivo e 1,81. Diferente do anterior, vai ser assim agora. Então, aqui tá a nossa curva. Vocês viram que é sempre o mesmo passo a passo para resolver, né? Chega até a ficar um pouquinho entediante. Mas é com a repetição que a gente vai aprendendo. Aqui tá o 0. Então, vamos imaginar que o 1 está aqui, mais ou menos nessa região.
e 1,81 pode estar aqui. E eu quero saber a probabilidade de estar entre 1 e 1,81, ou seja, essa área aqui, ó. Nossa, e agora, como que eu vou fazer? Porque a tabela sempre nos dá valor de 0 até onde queremos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos descobrir primeiro qual que é esse tamanhão todo aqui, ó. Do 0 até 1,81. E aí, depois, nós pegamos esse tamanho aqui, ó, do 0 até 1. E aí, descontamos. E ficamos com esse pedacinho aqui, que é o que a gente quer. Daqui até aqui. Então, qual que é a área aqui, lá de 0 até 1,81? Então, de novo, vou lá olhar na tabela. Clico aqui, mantenho, venho aqui. 1,81. Então, vem aqui Z igual a 1,8 na coluna do 001. Então, quem vai ser? 1,8 com 001, 0,4649. Esse é o valor. Então, vou voltar aqui. Opa, tem que fechar aqui. Volto aqui. Projeto. Pego a canetinha. Pego a cor que eu tava escrevendo. Ah, esqueci o número. Vou ter que voltar. Ai, não acredito que eu fiz isso. 0,4649. Tá. 0,4649. Só pegar a caneta de novo aqui. Então, esse tamanho aqui, ó, do 0 até 1,81 dá 0,4649. E esse tamanho aqui, ó, do 0 até 1, lembrando lá dos exercícios anteriores, é 0,3413. Como eu lembro disso? Não sei, acabei de esquecer o número que eu tinha olhado e esse aqui eu lembro, mas só vamos conferir lá. Ó, essa área aqui, ó, só para relembrar, do 0 até 1 era 0,3413, tá? Então, vamos copiar ele de novo aqui. Então, como que eu vou saber essa área entre 1 e 1,81? Então, vai ser o tamanho total aqui, ó, do 0 até 1,81, que é exatamente 0,4649, menos o 0,3413. E aí, fazendo essa conta, 0,4649 menos 0,3413 dá exatamente aqui 0,1236. 0,1236, que é igual a 12,36%. Então, é assim, tem momentos em que nós vamos somar as áreas, tem momentos que nós vamos diminuir esses valores, por isso que é importante fazer o desenho para entender que área nós estamos procurando. Então, parece chato ficar desenhando toda hora, mas é que facilita essa compreensão. Ok? Um detalhe importante, lembra sempre que os nossos valores de probabilidade, para qualquer Azinho até Bzinho que nós estamos calculando, vou pôr assim, esses valores de probabilidade, eles sempre estarão no intervalo de 0 até 1, então não vai ter probabilidade negativa, não tem valor maior que 1, ou no intervalo de 0 até 100%, se eu estiver trabalhando com porcentagem, ok? Então, fiz uma conta aqui, ficou negativo, verifique, porque provavelmente está errado. A probabilidade nunca vai ser negativa, a gente sempre pensa em ela como uma área, e a área não vai ser negativa. Ok? Então, continuando. Então, só para relembrar aqui, a distribuição normal, ela depende de dois parâmetros, que é a média e a variância. E aí, nós vimos ali para um caso específico, que é um caso padronizado. Só que dificilmente nós vamos ter uma variável, coisas que nossos experimentos dificilmente vão ter média 0 e variância 1, exatamente, para a gente poder calcular usando a tabela. E aí, como que a gente faz em outros casos? Se eu estou, por exemplo, deixa eu ver se esse exemplo já está aqui. Vamos imaginar aqui, ó, acho que tá, mas tá mais pra frente, que eu tenho minha variável aleatória, que ela é igual à altura de pessoas, e a minha média populacional de altura, vamos supor que é 1,70, com uma variância de 100.
é 1,70 metros. Então, eu vou colocar aqui de 0,10 metros quadrado. Lembra que a variância sempre está ao quadrado. Não se atentem à unidade agora, tá? Mas pensem lá que eu tenho a minha variável, que é a altura de pessoas. E aí eu quero saber aqui, por exemplo, qual é a probabilidade de eu encontrar uma pessoa que tem altura maior que 1,88. Como que eu vou sair aqui da variável x e passar lá a usar aquela tabela que é para a variável z? Então, para fazer isso, a gente tem uma transformação que tem exatamente essa carinha aqui, ó. Então, é quando nós podemos fazer essa conversão, sair de qualquer variável x, passando para a variável z. E a partir do momento que nós temos variável z, nós temos a tabela para nos ajudar, ok? Então, essa variável z é a normal padrão. Então, aqui, ó, normal padrão. Pense em normal padrão sempre como a tabelada. E aí, nós saímos do x e chegamos no z, ok? Então, vamos pensar aqui. Isso que eu falei está descrito aqui, tá? Então, olha esse exemplo aqui, ó. É bem parecido com o que eu fiz lá. Então, aqui, a distribuição de x, pensando lá em altura de pessoas, a média é 170 centímetros, com desvio padrão igual a 10. Lembra que, ó, se o desvio padrão é 10, é porque a variância é 100. Ok? Só trabalhar com desvio padrão. Aqui na fórmula é desvio padrão aqui, tá? Então, aqui é média. Esse mi é a nossa média populacional. E aqui, ó, é o desvio padrão. Populacional também. E qual a relação entre desvio padrão e variância? O desvio padrão é igual à raiz da variância. Tá? Então, sempre que se aparecer variância no problema, a gente converte, porque aqui nessa fórmula nós usamos desvio padrão. Então, continuando, aqui eu tenho uma variável aleatória com média 170 e desvio padrão 10. Então, o que isso indica? Que o pico da minha curva está aqui, ó, no 170, o desvio padrão nós não desenhamos, né? E aí eu quero saber qual a probabilidade de x ser maior que 1,80, ou seja, qual a probabilidade de x estar exatamente nessa área para cá, ó. Nessa área pintada aqui, ó. Qual seria essa área? A gente não tem tabela para x. 1,80, esse 180 nem tá lá na nossa tabela. Lembra que os valores da tabela vão próximo ali de 0 até 4, por aí? Então, a gente não tem 180 na tabela. Como que a gente vai fazer? Nós vamos converter para z usando aquela equivalência, ó. Então, z é igual a x menos a média dividido por desvio padrão. Qual que é o x que eu estou interessada aqui, ó? 180. Então, vou colocar ele aqui, 180. Qual é a média? 170. Aqui está 170. Qual é o desvio padrão? Tá aqui. Ele vem aqui. Então, fazendo essa continha aqui, dá exatamente 1. O que isso quer dizer? Que a probabilidade, desenhando a área de x ser maior que 180 é equivalente à área do z ser maior que 1. É equivalente a essa área toda aqui, ó. São coisas equivalentes, por isso que nós podemos usar a tabela. A gente sai dessa escala para essa escala aqui e agora tem na tabela. E aí, a gente só tem que encontrar lá agora. Eu saí do problema, probabilidade do x ser maior a 180, e passei para o problema do z ser maior que 1. Por que 1? Porque foi o valor que deu aqui nessa conta. Agora, a probabilidade do z ser maior que 1 nós já sabemos calcular. A gente vai lá na tabela e encontra essa área aqui, que é do 0 até o valor que a gente quer. Toda essa metade aqui vale 0,5. A gente desconta esse pedaço e fica exatamente com essa área pintada aqui. Depois vocês tentem fazer lá para ver quanto vai dar, ok? Vou deixar como um exercício para vocês praticarem. Então, continuando. Vamos ver um exemplo aqui, muito parecido com esse anterior. Então, vocês pratiquem lá, depois a gente e confiram com o que eu vou fazer aqui.
Então, aqui, ó, tem uma distribuição normal, uma média 172 e desvio padrão 12. Ou seja, a nossa variável aleatória x possui distribuição normal com essa média, esse desvio padrão. E aí nós queremos saber qual a probabilidade de x ser maior que 1,90. Ah, eu vou colocar aqui, ó, 190, tá? Ignora esse ponto. 190, porque é para ficar nas mesmas unidades que tá aqui, ok? Então, a probabilidade do x ser maior ou igual a 190, eu vou fazer aquela conversão. Vou fazer assim, ó, que talvez fique mais fácil. É a probabilidade do z, vou manter aqui, maior ou igual, e aí vou usar aquela conversão, x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, estou usando o mesmo sinal que estava ali, onde eu tinha x, eu coloco z e já trabalho com a conversão aqui. Então, isso vai ser igual a probabilidade de z ser maior ou igual. Quanto que é o x aqui que eu estou interessada? 190. Menos a média desse x, que é quanto? 172. Dividido pelo desvio padrão, que é 12. Então, isso aqui é igual a probabilidade do z ser maior ou igual. 190 menos 100... Ah, vou fazer na calculadora. Poderia pensar, mas vou fazer aqui que é mais rápido. Menos 172, 18. 18 dividido por 12, 1,5. Então, já fazendo aqui, é a probabilidade do z ser maior que 1,5. Então, agora nós já desenhamos a nossa área aqui. Já vou desenhar a área para z. Então, aqui é o eixo z. Lembrando que o z sempre está centrado no zero. E aí, o 1,5 vai estar aqui. Então, quero saber a chance de ser maior que 1,5. Então, é essa área para cá. Ok? Qual seria essa área? Então, vou lá na tabela, vou descobrir qual que é essa área em branco. E aí, depois descontamos do total aqui da curva, que o total da curva é 0,5, né? A metade da curva, na verdade, esse lado inteiro vale 0,5. Então, qual que é a área de 0 até 1,5? Então, saindo aqui... Eu não tenho essa tabela impressa, por isso que eu tô saindo toda hora, indo lá olhar, tá? 1,5. Ó, observem que o valor de z, esqueci de mostrar pra vocês, vem aqui, ó, até 3,99, né? Porque aqui também, ó, 99. E aí, quando chega nesse valor, a gente já tem praticamente 0,5, que é o lado inteiro da curva, né? Aquela metade inteira. Mas não é isso que nós estamos procurando, a gente tá procurando 1,5. 1,50, né? Então, esse valor é exatamente aqui, ó. Opa. 1,50, tá aqui, ó. 04332. Então, vou lá e vou colocar 04332. 04332. Então, essa área aqui, cadê? Essa área em branco aqui é 04332 e a metade inteira aqui é 0,5. Então, eu quero saber esse pedacinho, como que eu vou fazer? Então, a probabilidade do z ser maior que 1,5 vai ser quem? Toda a metade ali, todo esse lado da curva, daqui para cá, que vale 0,5, menos essa área em branco aqui, que é 0,4332. E aí, fazendo essa conta, 0,5 menos 0,4332 dá exatamente, cadê meu cursor? Aqui, 0,0668, que é igual a 6,68%. Faz sentido se a gente pensar que, em média, as pessoas têm 1,72 de altura. Qual a chance de encontrar alguém maior que 1,90, que é bem alto? É só de 6,68%. Então, a gente saiu desse problema aqui do x ser maior que 190
E caímos no problema do z ser maior que 1,5. Se a gente fizesse a curva do x aqui, ó, imaginem que elas são idênticas, tá? Eu não vou conseguir desenhar coisas idênticas aqui, como vocês podem notar. Mas no x, qual que é a média do x? O x aqui tá no 172, que é a média dele. Então, 1,90 estaria aqui, ó, vamos supor. 1,90 estaria aqui. E nós estávamos procurando essa área aqui. Como a gente não ia fazer integral e não tem uma tabela para o x, a gente migra e avalia lá no z. Migra como? Através dessa relação aqui. Okay? Essa relação aqui nos dá essa migração do x para o z. Vamos ver mais um exemplo? Probabilidade de que uma pessoa seja menor que 1,60. Eu vou chamar de novo de 160. Ignorem aqui essa vírgula, para ficar na mesma escala aqui da média e do desvio padrão, tá? Então, a probabilidade do x ser menor que 1,60 vai ser quem? A probabilidade do z, mantém o sinal, ser menor ou igual, e aí coloca a equivalência lá, x menos a média, dividido pelo desvio padrão, que é igual a probabilidade de z ser menor ou igual, eu vou substituir. Quem que é meu x aqui? 160. Qual que é a média? 172. Qual é o desvio padrão? 12. Esses valores de média e desvio padrão já vem no exercício, tá? A gente não precisou encontrar eles nem calcular. Então, aqui, 160 menos 172 é a probabilidade do z ser menor ou igual. 160 menos 172 fica menos 12, dividido por 12 fica menos 1. Então, a probabilidade do z ser menor ou igual a menos 1. E aí, de novo, essa área a gente já calculou hoje, né? Mas vamos lá. Já calculamos nessa aula, quer dizer. E aí, quem que tá aqui? O zero, né? Pensando aqui na minha curva z. E o menos 1 tá aqui do lado esquerdo. E eu quero saber a probabilidade do z ser menor ou igual a que 0,1. Então, onde que vai estar essa área? Vai ser esse tamanho pra cá, ó. Esse tamanho aqui. E aí, como que eu vou descobrir esse tamanho? A mesma ideia do que nós fizemos antes. Essa metade toda aqui vale 0,5. Esse tamanho aqui, ó, em branco, já decoramos, né? É 0,3413. Então, 0,5 menos essa área em branco vai me dar esse pedacinho que nós queremos pintado aqui. Então, vou colocar aqui, ó, 0,5 menos 0,3413. Isso aqui dá exatamente 3413. Depois vocês podem conferir lá na tabela de onde eu tirei esse 0,3413, tá? É quando o z é menos 1, não tem menos 1 na tabela, mas tem o 1, que é a área equivalente. E aí, fazendo aqui essa subtração, deu 0,1587, que é igual a 15,87%. Então, numa amostra em que a média de altura é 1,72 e o desvio padrão é de 12 centímetros, encontrar pessoas menores que 1,60, desculpa, temos 15,87% de chance. Okay? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Tem sim, acho que esse é o último. Que então é a probabilidade do x estar entre 1,72 e 1,80. De novo, ignorem a vírgula, coloquei para todos. Então, eu quero saber a chance de encontrar nessa amostra uma pessoa que tenha altura exatamente entre 1,72 e 1,80. Então, eu vou substituir de novo aqui e converter lá para o z, já que a gente não tem como trabalhar com o x. E para fazer isso, eu vou colocar o z aqui no meio, vou manter os sinais, maior e menor, e aqui eu vou fazer aquela conversão. X menos a média, dividido por desvio padrão, e aqui também, x menos a média, dividido pelo desvio padrão. Para não confundir, ficar x dos dois lados, podemos chamar aqui de x1 e aqui de x2, se vocês quiserem, tá? Só para não confundir. Quem que é o x1? 172. Quem que é o x2? 1,80. Só para manter a mesma notação que está aqui, para não confundir muito, tá? Espero não confundir. Então, a probabilidade aqui substituindo, quem que é meu x nesse caso? 172.
Então, tá aqui. Ah, mas a média também não é 172? Sim, a média é 172, não tem problema. Coloca ela aqui. Dividido pelo desvio padrão, que é 12. Menor ou igual a Z, menor ou igual... E agora eu vou substituir o outro lado aqui. Quem que é meu x2? 180. Menos a média, que é 172, dividido pelo desvio padrão, que é 12. E aí, fazendo essa conta, minha probabilidade é o quê? 172 menos 172 dá 0, dividido por 12, 0. Menor ou igual a Z, menor ou igual... 180 menos 172 dá 8. 8 dividido por 12 deu 0,666. Então, vou colocar aqui. 0,666. E agora eu quero saber a probabilidade do Z estar entre 0 e 0,66. Então, fazendo o nosso desenho aqui, ó. Aqui é a variável aleatória Z. Aqui vai estar o 0. E vamos supor que o 0,66 está aqui. Então, eu quero saber essa área aqui, ó. Estar entre o 0 e o 0,66. E a tabela já nos dá exatamente o valor de 0 até onde nós queremos, né? Então, eu vou olhar lá quanto que é esse valor aqui. Opa. Deixa eu manter. Vou olhar aqui. Como que eu sei que é do 0 até o valor que eu quero? Porque ela nos diz aqui, ó. Probabilidade é entre o 0 até o valor ZI. Quem que é o ZI dessa vez? 0,66. Então, de novo, vamos encontrá-lo aqui. Onde está o 0,66? Venho na linha do 0,6, na coluna do 0,06, né? Que daí dá 0,66. Tô olhando certo? Aqui, ó. 0,2454. Na linha do 0,6, na coluna do 0,66. Que dá 0,66, ok? 0,2454. Esse é o número. 0,2454. Volto aqui. Pulou meu slide. Tá aqui. Apresento. Pego minha canetinha. Ok. Vou deixar ela vermelha mesmo. 0,2404. Ah, já esqueci, acho. Acho que é 0,2454. Ah, se eu esqueci o número, eu troquei. Confiram lá, tá? Então, vamos supor que essa área inteira aqui de 0 até 0,66 deu 0,2454. Ou seja, 24,54%. O que isso quer dizer? Que a probabilidade do X estar entre 172 e 1,80 é igual à probabilidade do Z estar entre 0 e 0,66. E qual é essa probabilidade? 24,54%. Aqui a gente não precisou nem somar nem diminuir, porque já é a área direto, né? Sempre do valor do 0 até onde eu quero, a tabela já nos dá o valor direto. Ok? Então, sempre que surgir exemplos com distribuição normal, é assim que nós vamos fazer. Converte para a distribuição normal padrão e procura lá na tabela o valor que nós queremos. Essa tabela vai estar disponível no mural da disciplina e os exercícios também, ok? Então, encerro nossa distribuição normal por aqui. E aí, já nos vemos na próxima aula sobre intervalo de confiança. Até mais!